paz do Senhor para todos. Eu estou aqui com a palavra de Deus e estou com um versículo muito bom para que nós possamos meditar. É João capítulo de número 20, o versículo de número 22, que nos diz assim: E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Você sabe que esse episódio aconteceu exatamente após a ressurreição do Senhor Jesus. Por quê? Porque antes da ressurreição do Senhor Jesus, isto é, antes mesmo de ele ir ao Calvário, ninguém poderia ter o Espírito de Deus habitando em si. Os discípulos puderam experimentar a habitação do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles seguiam o Senhor Jesus, porque eles entregaram a vida deles para o Senhor Jesus, porque eles eram salvos pelo Senhor Jesus. Mas a salvação, ela só se completou quando o Senhor Jesus ressuscitou. Veja bem o que está escrito, Romanos capítulo 4, versículo 25, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Então a ressurreição do Senhor Jesus, conforme Romanos 4, 25, ela nos justifica, o qual por nossos pecados se entregou. E os nossos pecados são perdoados ou remidos, havendo, é claro, um arrependimento, quando no Calvário o Senhor se sacrificou por nós. Então nós vimos que o sacrifício na cruz do Senhor Jesus, mais a sua ressurreição no terceiro dia, isto tudo perfazem, isto é, completa a obra da salvação. Salvação, ela tem que ter o Salvador. E esse Salvador, ele tem que se sacrificar, ele tem que pagar o preço, a sua própria vida, que ele derramou no Calvário por cada um de nós. Por isso, hoje, nós estamos aqui diante de um versículo maravilhoso, João capítulo 20, versículo 22, quando ele diz: E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Ali no Pentecostes, antes do Pentecostes, eles estavam no cenáculo reunidos. Por quê? Porque cerca de 500 discípulos estavam no Monte das Oliveiras, quando no 40º dia que o Senhor Jesus estava com eles, ele lhes deu as últimas instruções. Após essas últimas instruções, o Senhor Jesus ascendeu aos céus. E 2 anjos desceram, uma nuvem ocultou o Senhor Jesus. Os 2 anjos desceram e perguntaram: varões galileus, por que vocês estão chorando? Este Jesus que vocês viram subir, do mesmo modo hão de vê-lo voltar. Bem, esses 2 anjos não se referiram à vinda do Senhor Jesus no arrebatamento, correto? Não se referiram a essa vinda. Se referiram à vinda do Senhor Jesus em glória, no final da batalha do Armagedon. Porque na escala escatológica, ou pontuando os eventos escatológicos, nós estamos prestes a ter o evento do arrebatamento da igreja. 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, subiremos juntamente com eles para os ares, e assim estaremos sempre com o Senhor nos ares. Veja bem, por quê? Porque conforme 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 10, quando formos arrebatados, nós iremos ao tribunal de Cristo. 1 de Coríntios, capítulo 3, versículos 11, 12, 13, 14 e 15, discrimina, relata exatamente como será o julgamento dos salvos no tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é julgamento para perdidos, o tribunal de Cristo é julgamento para salvos. Que julgamento é esse? Nós ali teremos as nossas obras que vão ser julgadas, isto é, madeira, feno e palha. São todas as obras que os servos de Deus fizeram e que não obterão galardões. E ouro, prata e pedras preciosas, sim, essas obras consideradas como ouro, prata e pedras preciosas terão galardões. Então, após este julgamento no tribunal de Cristo,
então entraremos nas bodas do Cordeiro. Logo, nós que hoje somos a noiva de Cristo, o nosso casamento se dará nas bodas do Cordeiro. Então, voltando, mas qual é a importância do Senhor Jesus, após ressuscitado, ter assoprado sobre os discípulos o Espírito Santo? É simples, porque o Espírito Santo, conforme João capítulo 14, versículos 16, 17, 18, o Espírito Santo estava com eles, mas não estava neles. A palavra de Deus ela é maravilhosa, porque ela nos mostra que o Senhor Jesus falou a respeito desse assunto, dizendo: e eu rogarei ao Pai, versículo 16 de João 14, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, aqui na parte C do versículo 17 de João 14, está dizendo o Senhor Jesus, ou estava antes de ir ao Calvário, que o Espírito Santo habitava com eles, porém não estava neles. E por que não estava neles? Já para pensar por quê? Porque somente o sangue de Jesus é que dá acesso ao Espírito Santo a habitar em nós. Só o sangue de Jesus. E este sangue tem que ser honrado. Se ele não for honrado, o Espírito Santo não poderá habitar em nós. Então, havendo dito isso, assoprou sobre ele. Após ressuscitado, ele assoprou sobre ele o Espírito Santo. Por quê? Primeiro, foram limpos pela palavra de Deus. João capítulo 15, versículo de 1 a 3. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Segundo lugar, primeiro, foram limpos pela palavra de Deus. E segundo lugar, foram também, logicamente, perdoados, porque se arrependeram, etc., e em seguida foram purificados pelo sangue de Jesus. 1 de João, capítulo 1 e versículo 7, é um versículo maravilhoso, que diz que nós já estamos purificados se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Que coisa linda, não é? Glória a Deus. Então, se o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, agora sim, o versículo 22 de João 20, Evangelho, pôde sim se cumprir após a ressurreição do Senhor Jesus. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqui, recebei o Espírito Santo tornou-se habitação. Nós nos tornamos a habitação do Espírito Santo. E o que aconteceu com esses discípulos? Agora, uma vez que eles eram habitação do Espírito Santo, agora sim, poderiam ser batizados com o Espírito Santo. Para sermos habitação do Espírito Santo, basta que nós entreguemos nossa vida para o Senhor Jesus, de verdade, sinceramente, legitimamente, arrependemos dos nossos pecados, das nossas falhas, os confessamos. 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Atos capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que tenham o refrigério da alma. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, o refrigério é só na presença do Senhor. E a presença do Senhor é para quem, primeiro, se arrependeu dos seus pecados, confessou os seus pecados, se converteu dos seus maus caminhos, foram limpos pela palavra, purificados pelo sangue de Jesus e agora sim podem ser a habitação do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. E ainda, para melhorar ainda mais ainda, nós somos habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só você olhar em João capítulo 14, versículo 23, que fala que nós também somos a habitação do Pai e do Filho, além do Espírito Santo. Espírito Santo,
habita em nós. 1 de Coríntios 3,16. O Pai e o Filho habitam em nós. João, capítulo 14, versículo 23, nos diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada, ou glória. Então, o salvo é morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que é melhor que isso? Melhor que isso? Não vai ter melhor que isso. Nunca vai ter. Nem no céu vai ser melhor que isso. Sabe por que não vai ser? Porque você vai continuar a ser a habitação do Espírito Santo. O que vai ser melhor é estar no céu, mas não o fato de ser habitação. Ser habitação, é claro, muito melhor ser habitação depois que você partir daqui para a glória. Então, você vai ter uma outra realidade de vida. Porém, essa habitação sublime, maravilhosa, continuará na nossa vida por toda a eternidade. Então, nós vimos aqui em João capítulo 20 e versículo 22, que durante a última reunião de Jesus com seus discípulos, antes da sua crucificação, ele lhes prometeu que receberiam o Espírito Santo. Foi isso que eu disse. Como aquele que regeneraria a vida deles. Habita convosco e estará em vós. E Jesus cumpre essa promessa. A frase assoprou sobre eles, em João 20, versículo 22, tem a ver com a regeneração também. A palavra traduzida por soprou, empusal, quer dizer, é o mesmo verbo usado na Septuaginta, que é a tradução para o grego do Antigo Testamento. E em Gênesis capítulo 2, versículo 7, onde Deus soprou em seus narizes de Adão o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. É o mesmo verbo que se acha em Ezequiel capítulo 37, versículo 9. Assopra sobre estes mortos para que vivam. O uso que João faz desse verbo nesse versículo indica que Jesus estava dando o Espírito Santo para eles, para habitar neles. Isso é verdade. Então, amados, nesse tema, nessa área, nesse assunto, nós só temos que agradecer a Deus, porque Ele fez por nós o que nós não merecíamos. E hoje nós devemos de valorizar tudo isso que Deus tem feito por nós. No século 21, agora em 2018, eu estou ministrando essa palavra exatamente hoje, no dia 5 de julho de 2018. Eu quero dizer a você que todos nós estamos perplexos pelas notícias que temos visto na mídia. Todos nós estamos perplexos por muitas coisas que têm acontecido, mas interessante notar que o fato de o Espírito Santo habitar em nós e também de nós sermos batizados com o Espírito Santo, muitos ainda não são, ou porque não buscam, porque não creem, mas não são. Mas o fato de pessoas salvas serem a habitação do Espírito Santo, essas pessoas são persuadidas por Ele. Para quê? Para viverem uma vida semelhante à de Cristo. Cristo veio num mundo de trevas e Ele era a única luz. Mas Ele falou para nós: vós sois a luz do mundo. Por que Ele disse isso? Porque a luz de Cristo estaria nos seus discípulos. E se eu e você somos discípulos do Senhor Jesus, nós temos essa luz. E essa luz está em nós para brilharmos no meio das trevas. Veja bem, as trevas do entendimento das pessoas. Uma pessoa não esclarecida, ela pode ter opiniões completamente erradas em relação a Cristo, em relação ao caminho da salvação. Por esse motivo, precisamos obedecer a ordem do Senhor Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Toda a criatura. Então, são todas as camadas sociais e étnicas que você puder imaginar. Todos os países do mundo precisam ouvir o Evangelho. Agora, quando você começa a dar lugar ao Espírito Santo e deixar ele te guiar, se cumpre na palavra de Deus, que está escrito em Romanos 8, versículo 14, que diz: os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Filho de Deus é para fazer a vontade de Deus.
Filho de Deus é para mostrar o poder de Deus. Filho de Deus é para mostrar a sabedoria de Deus. Filho de Deus é para mostrar a palavra de Deus. Filho de Deus é para mostrar e demonstrar o amor, a misericórdia, a compaixão de Deus. Então você, sendo filho de Deus, você precisa de entender que Deus está na sua vida para fazer a diferença. Você tem que ser um diferencial na sua rua, no seu bairro, na sua empresa, onde você estiver, no mercado, na farmácia, onde você estiver, você tem que brilhar. Brilha nas suas opiniões, nas suas palavras, brilhar nas suas atitudes, nas suas ações, reações, brilhar em toda a sua maneira de viver e seu comportamento. Por esse motivo, nós não podemos nos conformar com este mundo. A Bíblia fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você e eu precisamos mostrar que temos o entendimento transformado. E em si, falando de entendimento, eu me lembro agora que nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós, os servos de Deus, temos a mente de Cristo. Temos a mente de Cristo para mostrar que Cristo habita em nós. Temos a mente de Cristo para revelar que Cristo está nos guiando e transformando a nossa vida. Por isso somos diferentes. Por esse motivo, meu amado, o Espírito de Deus, que habita no salvo, ele precisa sempre fazer o que ele sempre fez. Porém, eu e você precisamos de captar seus desejos, suas vontades e simplesmente manifestarmos a boa vontade em satisfazer os desejos do Santo Espírito de Deus, porque ele nos ama muito e ele faz tudo por nós para que nós um dia possamos entrar nas mansões celestiais.